Bom, matéria universal, ela está nos 3 reinos, no mineral, no vegetal e no animal. A vida está no reino vegetal e no reino animal. E a inteligência está no reino animal. Para chegar no reino animal, nós passamos por esses 2 reinos anteriores aqui. Nós não vamos entrar em detalhe, que é um detalhe biológico, muito interessante, explicado pelo conhecimento terreno, pela ciência da terra, pela ciência que a gente conhece. Vamos mudar, Ed. Nós vamos passando. Todo corpo que existe na terra material, ele tem essa energia ectoplasmática. Essa é uma energia que no universo inteiro existe. Então nós estamos vendo aqui no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, essa aura aqui. Essa aura é muito interessante. Quem tem evidência, principalmente quem é paranormal, às vezes não tem nada a ver com a mediunidade. A paranormalidade, ela independe da mediunidade, mas a pessoa pode ser paranormal e pode ser médium. Eu mostrei aqui um recipiente de água e expliquei mais ou menos como funciona a psicometria. O médium, que ele é paranormal, quando ele detecta através de um instrumento, ele sabe de quem é e ele capta a energia das pessoas. Por isso que quando a gente, por exemplo, se eu tirar essa camisa aqui e alguém vestir essa camisa, ele vai ficar impregnado com a minha vibração, com essa energia que nós estamos vendo aqui. Aqui nós já estamos vendo a vida, porque aqui nós estamos vendo tinhorões, e a gente está vendo que realmente tem essa energia, ela é mais constante. A gente consegue ver, muitas vezes na folhagem, por isso que as benzedeiras, muitas vezes usa ramos, usa folhas, porque ela capta a energia negativa da pessoa que está recebendo a benzição. Antes de chegar no médio, que é a benzedeira, a planta, ela absorve essa energia. Tanto é que tem gente que seca até pimenteira. Isso é verídico. E às vezes não é porque a pessoa tem raiva. Não é porque a pessoa odeia. Quando a pessoa gosta muito. Por isso que criança pega muito mal olhado, pega muito quebranto. Isso é verídico. A doutrina espírita explica isso daí em outras palavras. Vamos lá. Olha que coisa interessante aqui. Aqui nós já estamos vendo a abelha num ramo de acácia. Por que nós colocamos a acácia aqui? A acácia tem um significado muito grande, inclusive na maçonaria, mas nós não vamos entrar em detalhe. Os espíritos falam muito, dá muita informação para a gente a respeito das plantas. Então nós estamos vendo as abelhas, vocês podem ver que aqui praticamente apagou aquele campo de força do ramo da acácia, e nós estamos vendo destacando aqui a abelha. Por quê? Porque já é vida. Já é vida. Então ela se sobressai. Vamos lá. Aqui nós já estamos vendo um cão. Nós estamos vendo que a figura, ela é uma figura que ela não é muito visível. No livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, ele vai dizer que o cão é o animal que está mais perto do homem em inteligência e em elevação. Aqui nós já estamos vendo o ensaio do pensamento fragmentado. Porque o animal, ele já tem o psiquismo mais evoluído, principalmente o cão. E aí a gente tem outros animais que está também no livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos. E nós vamos ver nos livros do André Luiz animais no plano espiritual auxiliando os espíritos. Vamos lá. Lê para nós, Ed. Criaturas videntes observam essa formação fluídica sobre uma orquestra que executava uma composição musical de Gounod, denotando que todas as vibrações imprimem formas e cores que as definem. No caso de uma orquestra, em que há variações de sons emitidos a um só tempo, as vibrações se entrosam,
formando os mais variados e surpreendentes conjuntos. Deixa paradinho um pouquinho. Nós vamos mostrar mais duas orquestras aqui, vocês vão ver a diferença vibratória. Aí nós vamos pegar um livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, aonde vai mostrar lá a vibração através da música e a vibração ambiente. Tudo tem vida espiritual, tudo tem vida. E tem um livro muito interessante, chama Alquimia da Mente, de um cientista brasileiro que fazia regressão, que nós vamos tocar um pouco nesse assunto, e ele fez umas pesquisas interessantes, Hermínio Correia Miranda, inclusive na parte principal da doutrina espírita, que é pesquisa. Por quê? O espiritismo é filosofia, é ciência, é religião. É a ciência que pesquisa. Ninguém precisa acreditar em nada porque eu estou falando aqui, porque eu estou mostrando alguma coisa. Ele pode, por ele mesmo, pesquisar, analisar. É a doutrina da lógica. O espiritismo é a lógica. Então não tem como contestar. O que o Kardec fez? A ciência, ela era separada da religião. A filosofia também era separada da ciência. O Kardec, ele organizou e englobou as três. Por quê? Porque uma filosofia de vida, ela leva um comportamento diferenciado do ser humano. A ciência vai investigar, ele vai analisar. E só alguém que tem uma vida disciplinada, que ele investiga, que leva uma religião. É aquela fé raciocinada. Nós não vamos ter uma fé cega. Por exemplo, se uma porta bateu, nós não vamos falar que foi o espírito que bateu a porta. Primeiro nós vamos analisar para ver se não é um vento ou se é alguma coisa que fez com que a porta batesse. Então, tudo tem uma lógica. O espiritismo não existe mistério, não existe sobrenatural explicado pela doutrina espírita. Quando a gente vê uma pessoa falar que ele era espírita e que ele mudou de religião, ele não era espírita. Ele não entendeu a mensagem, porque a mensagem é muito profunda. Ela tem que ser analisada. O manjar bem doce que deve ser consumido levemente, para que a pessoa não se empanturre, vamos dizer, ele acaba largando. Ele acha que é muito difícil, mas não é. É uma questão de analisar e é aos poucos, é conta-gotas. A natureza não dá salto. Aqui está a estampa de uma orquestra executando, já agora, uma música de Wagner, por onde se constata que os conjuntos vibratórios definem muito uns dos outros, diferem muito uns dos outros, assim como diferem as próprias composições musicais. Então, nós estamos vendo diferente. Aí eu tive algumas experiências nesse ponto através da vidência. Nós fomos assistir uma ópera no Teatro Carlos Gomes, em Campinas. Eu e um amigo meu, que ele era clarividente. Ele realmente foi um mestre para mim. E nós começamos a observar. Realmente, Carlos Gomes estava ali. E eu estava muito inseguro, e eu perguntei para ele, eu estou vendo o esboço do Carlos Gomes atrás. Ele falou, não, realmente ele está ali. E aí, ele descreveu mais alguns desses compositores que trouxeram essas músicas para nós, que até hoje são músicas que elas são eternas. Mas nós vamos ver que isso daí é fichinha ainda, em relação à música espiritual, que nós vamos estar dentro do assunto que nós vamos falar hoje. Aí eu tive uma outra experiência. Por exemplo, é um amigo meu da banda, da banda Santa Cruz. É uma banda até famosa, não sei se ainda existe, mas deve existir ainda. Ele era baterista. Ele foi o segundo baterista do Brasil. Ele ganhou em segundo lugar. Só que não era ele que tocava a bateria. E é rock pesado. Não era ele que tocava. Era uma espécie de um gorila incorporado nele. Até eu tive muito problema com ele, que eu fui vizinho dele. E ele tocava bateria meia-noite, 1h, ele acordava meio doido e pegava a bateria e os vizinhos não aguentavam. Então, era um problema. Mas por quê? Estava influenciado pelos espíritos. Então, aqui tem os espíritos superiores envolvendo. É uma música envolvente. E aí nós vamos ver os nossos gostos. Aí tem um livro do André Luiz, interessante, que eu já comentei aqui, Libertação. Ele vai falar lá o seguinte, nós vamos ver
o gosto de um homem quando ele levanta de manhã, quando ele pega o jornal. Hoje ninguém pega o jornal, pega o celular. Vamos ver o que ele está vendo no celular. Ali está o perfil dele, do que ele gosta. Então ele vai analisar até que ponto ele está evoluído ou não dentro de tudo isso que a gente tem aqui na Terra. Mais uma. Ainda aqui se observa uma terceira apresentação de um conjunto musical. A orquestra executava, quando esse quadro foi registrado, uma composição musical de Mendelssohn. Estas demonstrações estão ao alcance dos médiuns videntes desenvolvidos, que não gozam de nenhum privilégio especial. Exatamente, o médium é comum, ele é comum. Outra experiência a respeito disso daqui eu tive em Santa Bárbara do Oeste, agora recentemente, quando veio aquele maestro, que eu sempre esqueço o nome, que tem os dedos com problema lá, né? Martins, né? João Carlos Martins. Ele não era ele que estava executando a música. Então tocaram uma música desse compositor e foi impressionante. Se teve alguém daqui que foi lá, viu que realmente foi emocionante. Então existem essas influências espirituais. Do mesmo modo que existem essas influências espirituais em todos os atos da nossa vida. Todos. Nós temos parceiros no plano espiritual que nos acompanham. Vamos lá. Questão 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível que ele deixe de usá-las? O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiro ou não, aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Então nós já comentamos aqui anteriormente a esse respeito. Eu até comentei aqui sobre o livro Voltei do irmão Jacó, onde o espírito superior está conversando e o inferior, ele não consegue ver o superior, porque a faixa vibratória é diferente. É como um aparelho que a gente tem, 2, 3 aparelhos em casa, por exemplo, um está assistindo um programa, outro está assistindo outro. A gente põe aonde a gente quer, porque a gente tem o quê? A gente tem o controle daquele aparelho. Então, quando o espírito ele chega num grau superior, ele tem controle sobre o corpo espiritual dele. Então, ele vai ouvir aquilo que ele quer. Se ele não quiser ouvir, ele não ouve. Agora, o inferior não, às vezes ele é obrigado a ouvir. Aí, por que tem a mesa mediúnica? Justamente por isso. Porque muitas vezes o espírito, ele está numa faixa vibratória tão baixa, que ninguém vai conseguir falar nada para ele. Mas quando ele incorpora no médium, na mesa mediúnica, ele recebe a instrução, porque ele chegou no mesmo padrão. Há uma dinamização ali energética. Nós vamos falar energética por falta de terminologia, mas é tudo material. Tudo que nós estamos falando aqui na Terra é matéria. É matéria diferenciada, que a gente não tem condição ainda de medir nem de pesar. 251. Os espíritos são sensíveis à música? Quereis falar de vossa música? O que é ela diante da música celeste? Desta harmonia, que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem, para os espíritos, encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Olha que coisa impressionante. Então, nós falamos aqui das orquestras, nós falamos dessas composições, e tão longe ainda, dessa música celeste. E aqui ele está fazendo uma comparação até dura para nós, né? Porque se a gente aprecia essas músicas, que realmente elas tocam a gente, muitas vezes a gente chora. Por quê? Porque, o que nós lemos aqui anteriormente? Quando nós nos ocupamos do passado, o passado é presente. Então, muitas vezes uma música, ela nos remete ao passado. Nós começamos a lembrar de certas coisas, e aí a emoção vem. Porque está tudo arquivado no nosso consciente. E nós temos aquele
consciente puro, é o superconsciente puro, aonde está gravado desde o princípio da nossa existência. Mas nós vimos aqui que os espíritos não sabem tudo, inclusive não sabem como foi criado, porque não tem condição, nosso cérebro não suporta. Por que a doutrina espírita veio em 1857? Se viesse lá atrás, não suportaria. Por que só agora surgiu toda essa internet que a gente tem, todos esses aparelhos eletrônicos que a gente tem? Se viesse antes, ia pirar. Porque não tinha, mas são espíritos que reencarnaram, que já viveram num outro planeta, que já viveram num outro lugar, onde a tecnologia é avançada e trouxe para nós. Nós agora estamos preparados para a doutrina espírita, nós que estamos aqui. A gente tem condição de absorver isso. Por quê? Se a gente começar a pensar, é como a gente fazer conta, começar a fazer número, nós vamos ficar loucos, porque nós nunca vamos chegar ao fim. Então nós temos uma trajetória longa ainda. Então está falando aqui. Aí nós vamos ver nosso lar, onde tem ali a música, que deve ser uma coisa impressionante. Como nós vemos as cores espirituais. Eu assisti uma sessão de materialização, onde o médico materializava, e ele materializou um aparelho pequeno, que ele disse que ia estar na Terra em 2025, está muito perto, tá? Onde ele fez uma cirurgia cardíaca, num paciente que era advogado. Isso eu assisti, isso eu vi. E a luz que saiu daquele aparelho não tem definição de cores na Terra. Completamente diferente. Por quê? A gente não tem condição ainda. A nossa percepção vibratória, principalmente através da visão, ela é muito curta. Tanto é que o cachorro vê mais, o gato vê mais. Porque é diferenciado. Vamos lá. Nós vamos ver se a gente conclui isso hoje. Questão 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? As belezas naturais dos diversos mundos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Sim, são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Por quê? Aquilo que eu falei do hemisfério cerebral que me passaram aqui a semana passada. Onde do lado direito abrange tudo, do lado esquerdo é limitado. Então, a partir do momento que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos conseguir dominar esse aparelho tão delicado que a gente tem, que é o nosso cérebro. E aí, eu falei também aqui uma vez, muito interessante, quando eu morei na região amazônica, de um índio, que a gente estava andando junto, e eu estava observando quase que nada. E ele observando e me mostrando as coisas, porque ele estava ligado naquilo ali. Então a gente, muitas vezes, nós vamos caminhar junto, um observa uma coisa, outro observa outra, e outro não observa nada. Aí eu lembro de Humberto de Campos, no livro que ele escreveu lá, que ele foi no planeta Marte, e que não foi uma viagem sem graça, em espírito ele foi. Que ele saiu daqui e foi lá como a gente pega um avião e a gente sai daqui e vai para um outro país ou para um outro lugar, a gente não vê o trajeto, nós estamos no alto. Assim, se a gente for de carro ou com qualquer condução, a gente vai observando a paisagem e tudo, a gente aproveita mais a viagem. Vamos lá. Questão 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Eles os conhecem, visto que os suportaram, mas não sentem materialmente como vós, porque são espíritos. Aqui é outra coisa interessante. Eles não têm o corpo. Eles não têm o corpo material. Mas está gravado naquele corpo mental. Então é muito pior. Eu já comentei aqui das dores da alma, onde a gente tem certos sentimentos que não está no corpo físico. Está na nossa mente, a gente não consegue desligar. Por exemplo, se a gente tem um problema, a gente não consegue desligar daquele problema. A gente às vezes perde até o sono. Então está aqui, ó. Eles não suportam como nós, mas é muito pior. Porque eles veem. E eu comentei aqui também, quando a gente dorme, a gente se desliga parcialmente do corpo e a gente vê. Então a gente está dormindo, o olho está fechado,
Nós estamos repousando, mas a gente vai no plano espiritual, a gente conversa com pessoas, e às vezes a gente volta com um pesadelo, porque às vezes um encontro foi desencontro, como o Emmanuel fala. Há encontros que são encontros, há encontros que são desencontro, e há encontros que são reencontro. Vamos lá. Questão 254. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? Não pode sentir a fadiga tal como a entendeis, e, por conseguinte, não tem necessidade de vosso repouso corporal, pois eles não têm órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito repousa no sentido de que não tem uma atividade constante. Sua ação não é material, mas intelectual, e seu repouso moral. Há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade. Quanto mais sejam elevados, menos necessitam de repouso. Então, olha que coisa interessante aqui. Nós falamos aqui sobre mundos transitórios, aonde os espíritos passam ali um determinado descanso. É um desligamento para poder depois retomar as atividades. Então, eu me lembrei aqui do Chico Xavier. Tem um livro que chama O Santo dos Nossos Dias, aonde o Ranieri, ele está junto com o Chico Xavier e um outro amigo. E o Chico Xavier praticamente não dormia, como o Divaldo Pereira Franco. O Divaldo Pereira Franco, quando ele dorme muito, ele dorme 4 horas por noite. O Chico Xavier tinha noite que ele dormia 1 hora, no máximo 2 horas. E eles estão num hotel, eles iam fazer um trabalho em Belo Horizonte, já chegaram amanhecendo no hotel, eles não aguentavam mais, mas eles estavam olhando o Chico Xavier deitado. E o Chico Xavier vibrava em cima da cama e a luz envolvia o quarto inteiro. E aí eles não aguentaram, eles dormiram. E quando eles acordaram, o Chico Xavier já tinha psicografado várias páginas. Então, quer dizer, o espírito superior, ele domina a matéria. Ele não precisa de muito tempo para ele poder descansar. E aqui nós estamos vendo que fora do corpo, a situação é bem diferente ainda. Mas nós vamos ler os livros do André Luiz, nós vamos ver que tem muita coisa interessante lá. Por quê? Porque os espíritos precisam passar para nós uma comparação daquilo que a gente tem entendimento. Porque nós vamos ver alguns livros do André Luiz, onde ele fala que aquilo ali, eles estão explicando daquele jeito, porque a gente não consegue entender de outra maneira. Então, a nossa linguagem é muito limitada e o nosso entendimento também é muito curto em relação às coisas espirituais. Geraldinho contava muito que o Chico não dormia, né? Não dormia. Ele ficava lá até 5 da manhã não dormia. Trabalhando, ia todo mundo deitar. Às 6 horas o Chico mandava acordar o pessoal para tomar café. Eu conversei com o Divaldo Franco aqui em Americana, em 1968, faz muitos anos. E naquele tempo ele não era tão assediado, não tinha quase ninguém. E olha só, nós fomos comer um lanche junto, tudo, e depois ele não dormiu praticamente nada. Porque daqui ele ia para o Rio Grande do Sul. Ele não dormiu nada. E eu não aguentava, eu cheguei em casa, eu não estava aguentando de sono. Eu conversei com o Raul Teixeira. O Raul Teixeira, ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de física. Ele veio de ônibus do Rio de Janeiro. Ele fez a palestra, nós fomos comer, ele pegou o ônibus de manhã, sem dormir, e ele falou que ele não conseguia dormir no ônibus e foi para o Rio de Janeiro, que ele tinha compromisso lá. Então, olha para vocês verem, esses espíritos, eles realmente dominam a matéria. Vamos lá, Edson. Questão 255. Quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Mais uma paradinha aqui. Isso daqui acaba com a gente. É o remorso. É o arrependimento. Todos nós, às vezes a gente tem alguma coisa lá atrás, alguma coisa que a gente fez, que a gente poderia fazer diferente. Então,
essa tortura a gente sempre, porque a gente volta no passado e aquilo é tão presente. Às vezes uma coisa que a gente magoou alguém, quando a gente começa a entender Jesus, quando Jesus começa a entrar realmente no nosso íntimo, a gente tem esses lances. São lances dolorosos, mas é sinal que nós já estamos querendo alguma coisa melhor para nós. Vamos lá. Questão 256. Por que então alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor? Lembrança do que padeceram durante a vida, não tão penosa algumas vezes como a realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem para exprimir melhor a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão como quando se tira um capote e se crê ainda vesti-lo algum tempo depois. Então nós estamos vendo, nós encerramos aqui, né, esse assunto. Ele está tão impregnado na mente, porque toda percepção é mental, toda. Eu tive um aneurisma cerebral há alguns anos e apagou 2 dias da minha vida. Só que eu estava perfeitamente normal, andando tudo, mas eu não lembro de nada. Quer dizer, minha vista estava perfeita, mas o problema foi cerebral. A gente tem médico aqui, o doutor aqui, ele sabe disso. Tem mais médico aí, que a percepção é mental. Às vezes a pessoa está ali, então a organização física dele está perfeita, mas ele não sabe onde ele está. É a mesma coisa de um bloqueio, né? Cerebral que muitas pessoas têm, e que às vezes o espírito é muito lúcido, mas o corpo bloqueia. O corpo é limitado. Então aqui é o contrário. Ele está no plano espiritual, ele precisa, nós vamos ver lá no livro do André Luiz, Nosso Lar, que ainda tinha alimento, tinha uma série de coisas lá. Eu tive a oportunidade de visitar uma colônia espiritual e tive uma experiência a esse respeito, mas que nós não vamos entrar em detalhe. Então, eu não posso negar tudo que eu falo aqui. Eu lembro que eu fui fazer uma palestra uma vez, e tinha um juiz que ele foi lá. E ele falava que era cético, aí ele quis conversar comigo. Quando terminou, ele falou: você acredita em tudo que você falou? Era uma palestra sobre a doutrina espírita e os extraterrestres. Eu falei: eu acredito, senão não estava aqui falando. Ele falou: você é muito ingênuo. Mas realmente eu acredito naquilo que eu estou falando, porque eu tive vivência através da mediunidade. Vantagem? Não é vantagem nenhuma ser médium, não é vantagem nenhuma, nós vimos aqui. A única coisa é que o médium ele tem mais compromisso, tem mais dívida. Eu sempre comento aqui que o espírito no plano superior, ele ia reencarnar, ele pediu para vir aleijado, cego, surdo, mudo, e aí o mentor falou: não, você só vai ser médium, e bem ostensivo ainda, que é para você sentir a carga. Então, a responsabilidade do médium, o médium tem que trabalhar na mediunidade dele, para ele não desencarnar numa situação deplorável. Nós vamos ver isso no livro do André Luiz, Os Mensageiros. Nós vamos ver todos os médiuns fracassados ali, tá? Espíritos que vêm à mesa, que fracassaram durante a vida deles, tiveram oportunidade e não executaram aquilo que foi programado. Que nós vamos pular esse assunto aqui, porque é um resumo, mas nós vamos falar sobre escolhas da prova. Quinta-feira que vem, vocês vão ver que coisa impressionante que é. Muitas coisas que a gente reclama, nós escolhemos, mas nós fazemos escolhas erradas também. Mas vamos deixar para quinta que vem, vamos aproveitar a oportunidade, pedir a Jesus que nos envolva nesse momento, para que a gente possa receber tudo aquilo que nós viemos buscar nessa noite. Cada um faz seu pedido mental. Vamos agradecer a Jesus por tudo. Que Jesus nos ampare. Vamos à segunda parte da nossa reunião.